Ah, mais uma vez, bom dia a todos. Dando continuidade ao ciclo de webconferências que é promovido aqui pela Unidade de Telesaúde, ligada à Gerência de Ensino e Pesquisa do Hospital Universitário, professor Alberto Antunes, aqui da UFAL, nós temos hoje a grande satisfação de contar com a presença do Dr. William Vega Hurtado, que é professor de ginecologia aqui do UFA, e que vai tratar para a gente da temática distopias genitais, os prolapsos genitais. Então, quero agradecer imensamente ao Dr. William pelo aceite do convite, por participar, por colaborar conosco aqui na unidade de telesaúde e tratar de uma temática que certamente tem uma boa repercussão aí no mundo feminino. Então, eu coloco à disposição a palavra agora para o Dr. William. Agradeço e a partir de agora, Dr. William, o senhor pode fazer as suas considerações. Muito obrigada pelo aceite do convite. Muito bom dia para todos os participantes. Eu que agradeço pelo convite para poder nós ter uma ideia sobre o tema muito importante. Esse é um tema de distopias genitais, ou a gente pode falar de prolapsos genitais, que na realidade é muito preocupante. Vários autores comentam que seria uma epidemia crescente e oculta. Isso porque a maior parte dessas pessoas que têm essa distopia ou prolapso, quando eu falar POP, significa prolapso ortopélvico, pode ser que me atrapalhe um pouquinho, você não entende. Significa uma distopia ou prolapso genital. A maior parte dos autores, eles acham que esse problema vai se tornar cada vez mais frequente, ou seja, uma epidemia crescente, oculta por quê? Difícil de diagnóstico, difícil a mulher poder chegar a relatar o que ela tem, primeiro porque acha que a idade é uma coisa que já vai passando do tempo e que tudo que aparecer na vida para ela, isso é normal, e na realidade não é normal. Além disso, os próprios colegas que não têm assim, uma classificação exata de como diagnosticar isso, então a gente vai falar um pouquinho isso para ter melhor ideia e alertar a população em geral, principalmente as pessoas acima de 45, 50 anos, para ele ficar muito atento sobre essas distopias genitais. Vamos conceituar a distopia genital, seria que haverá um rompimento do equilíbrio do estado pélvico. O que seria isso? Os órgãos pélvicos, eles se encontram internamente no abdômen. À medida que vai passando por muitos fatores, vamos dizer, trabalho de partos, ou pressão aumentada, intra-abdominal, idade, essa estrutura, esse equilíbrio estático pode levar a algum problema de ruptura da musculatura que sustenta essa parte estética. E, consequentemente, haverá o prolapso ou haverá a distopia. Então, vamos dizer que corresponde ao descolamento caudal do órgão pélvico, seja a uretra, seja a bexiga, útero, alça intestinal hétero, através da vagina, podendo ocorrer em diversos graus, associado ou não à incontinência urinária. Esse conceito é dado pela FEBRASCO, Organização Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, de 2001. Entretanto, a epidemiologia, como eu disse a vocês, é um pouco oscura, difícil e complexa. Primeiro porque é uma das mais indicações de cirurgias ginecológicas. A maior parte dessas pacientes vão passar por um procedimento cirúrgico. Não existe um estudo, são raros os estudos de incidência sobre eles, mas nós temos algum que eu vou comentar. Não há um estudo epidemiológico dentro das comunidades que realmente deveria ser ideal. Não há um consenso sobre que nível de prolapso representa o desordem. Dado de incidência e prolapso do órgão pélvico,
são restritos ao estudo de intervenção cirúrgica, ou seja, aquelas pacientes que vão se operar somente, mas ambulatorialmente não. Só vale ressaltar que nós temos aqui o ambulatório de uroginecologia, no qual atendemos todos esses pacientes dentro do ambulatório do HU. A incontinência urinária afeta entre 17% e 45% das mulheres adultas. Além de ter incontinência fecal, como a eliminação de flaco ou fezes, que pode atingir até 17% das mulheres adultas atendidas no nosso ambulatório. O prolapso do útero e ou vagina é uma condição frequente que representa 20% da cirurgia em países desenvolvidos. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, mais de 300 mil mulheres se operam exatamente por problema de prolapso de órgãos pélvicos ou por incontinência urinária de esforço. Esse problema é tão comum e angustiante que até o Serviço de Saúde Pública já está sendo acionado para poder mistificar todos esses problemas e levar essa paciente a ter um bom tratamento. Alguns autores consideram, em razão do aumento da expectativa de vida das mulheres, que a disfunção do assoalho pélvico possa ser considerada como uma epidemia crescente e oculta. Então, é muito frequente nas pessoas acima de 50 anos. A incidência que nós temos, relato por esses autores que vocês veem no slide, Brown, em prolapso genital de 30% a 50% acima de 50 anos. Um estudo que a gente chama de Hendricks e colaboradores, que relata sobre WHI, ele diz que existe prolapso parede vaginal arterial, que é 38%, que seria a cistocele, prolapso de parede vaginal posterior, 21%, que seria a retrocele, e prolapso do útero, que seria 17%. A retrocele chega, segundo o outro autor, Scaran, chega até 18%, e a enterocele até 19%, segundo o trabalho de Brian. Então, é uma paciente que realmente ela vai precisar de cuidado especial. Isso por quê? A vida da mulher, atualmente, a expectativa chega a ter 75, ou, se for possível, até 80, a média é 75. Antigamente, a expectativa de uma mulher chegava a ter 50, nos anos 60, nos anos 70, tá? Mas o que acontece? Por que acontece essa distopia? Por que acontece esse prolapso genital? Nós podemos dizer que existe N causas, várias causas, e existem vários fatores que acontecem, que levam para que aconteça essa distopia genital. Entre as quais nós temos traumatismo ou obstétrico, entendeu? Que seria quanto mais parto, a chance maior dessa paciente tiver distopia genital, ou seja, partos normais. Entretanto, sabemos que mesmo aquelas pacientes que tenham tido parto cesariano, ela tem uma chance também menor que a de parto normal. Temos problemas neurológicos, como a espinha bípeda, que é o problema de alteração dos nervos no assoalho pélvico. Carencial, problema de vitamina e falta de estrutura que segura pela idade, que vai se tornando mais atrófico. Endócrino, nós sabemos que a mulher, a partir dos 45 anos, começa a perder seus hormônios e, consequentemente, o corpo do ser humano ele tem receptor para hormônio e, consequentemente, todos aqueles setores começam a ficar atróficos e começam a ter uma elasticidade maior e, consequentemente, alteração no assoalho pélvico. História familiar, a gente sabe que uma paciente que tem história de prolapso genitais, a mãe e futuramente a filha poderá ter. Racial, sabe que 3 vezes a raça branca é mais frequente que a raça negra. Entretanto, a raça latino-americana, ela tem mais de 5 vezes mais que a raça preta ou negra. Constitucional, principalmente a fraqueza dos músculos e do mesentro do tecido conjuntivo, e outros como obesidade, constipação, otose crônica, trabalhos pesados e esporte de alto impacto.
Então, veja, a etiologia é multidisciplinar, tem vários fatores que podem me levar a um prolapso genital. Mas uma coisa muito interessante para a gente poder entender, são 3 binômios que a gente fala, tá? 3 polos importantes, que é o fator endócrino, o fator anatômico e o fator dinâmico. Isso vai representar o quê? Atualmente, para uma pessoa normal, de 25 até uns 35 anos, esses 3 fatores são extremamente importantes para sustentar o que a gente chama dos órgãos pélvico internos. Havendo qualquer alteração nesses 3, haverá uma consequência de prolapso de algum órgão, seja da vagina, seja do reto ou do próprio útero. Assim, o fator mais predisponente, eu posso dizer a vocês, que é a idade. Lembra, eu falei que a expectativa de mulher cada vez é mais, mas são pessoas que realmente elas estão vivendo mais, entretanto, a gente não sabe o porquê elas não estão tendo uma qualidade de vida. Ou porque elas aceitam mesmo isso como uma doença da idade, ou porque está havendo alguma discriminação perante o assunto que ela quer falar para a população ou para o médico. Então, o envelhecimento da população leva a um distúrbio cada vez mais comum em mulheres. Depois teremos o fator endócrino. Lembrar que aquelas pacientes acima de 50 anos, 50% dessas pacientes terá problemas de distopatia genital ou prolapso. Entretanto, menos de 20% buscam tratamento. Ela é assintomática. Ele não dá nenhum problema para a mulher. Mas, porém, ele cada vez mais vai se agravando e essa distopia cada vez mais vai descendo do órgão normal de implantação. E assim, o que acontece com o fator endócrino? Nós teríamos a paciente na menopausa, aquela paciente que não tem mais hormônio, levaria a um hipoestrogenismo e, consequentemente, levaria a um aumento maior das distopias. Ou seja, o quê? Pela atrofia da musculatura e pela atrofia dos ligamentos que sustentam esse órgão. Além disso, sabemos que a maior parte dessas pacientes, ele não tem uma uretra funcional, ou seja, como a uretra é importante, a função dela de conter a urina, à medida que vai passando o tempo e não tem mais estrógeno, essa uretra fica entreaberta, como a gente percebe no slide. Uma que a gente vê que quando funciona o estrógeno, que é o hormônio importante para a mulher, e a outra quando tem déficit de estrógeno. Qualquer movimento, qualquer esforço, qualquer tosse que leva a uma perda urinária. Então, além disso, os receptores do assoalho pélvico são extremamente importantes para sustentar, e os ligamentos são extremamente importantes também para sustentar esses órgãos, eles vão ficar cada vez mais atróficos por falta de hormônio. Anatomicamente, e é aqui que vem a questão mais importante que a gente pode avaliar, seja o endócrino, hormonal e seja anatômico. Só para ter ideia, para quem não é especialista nisso, mas nós temos uma estrutura muito importante, tá? Que sustenta todos esses órgãos. São os músculos, as fáscias e os ligamentos. Quando a gente fala músculo e fáscia, a gente vai chamar de um aparelho de sustentação. E quando a gente fala ligamento, a gente vai falar o aparelho de suspensão. Então, teria dentro daquela estrutura que mantém o equilíbrio anatômico, um aparelho de sustentar todos aqueles órgãos e um aparelho de suspender todos aqueles órgãos também. Dentro do aparelho de sustentação, nós temos o músculo diafragmático pélvico, o diafragma urogenital, face endopélvico, tanto parietal como visceral, no qual ele vai nos ajudar para sustentar todos aqueles órgãos. Na parte da suspensão daqueles órgãos, nós teríamos o ligamento curvo-vésicos uterino, ligamento cardinais ou McEnroe, ligamento uterossápio. Para quem não está com frequência a ouvir esses termos, eu vou mostrar para você como é importante esse ligamento. Aqui temos do lado esquerdo a presença do aparelho de suspensão.
Veja só, no meio é o colo útero, em cima a bexiga, na frente e atrás o reto. Veja como essas estruturas, esses ligamentos, vão me levar praticamente o colo, a bexiga, o reto. Esse ligamento vai me suspender praticamente todos esses órgãos genitais. A parte direita, nós temos também o ligamento aqui, o colo do útero, a bexiga e a parte do ligamento uterossáfico também vão suspender. Essas estruturas são extremamente importantes para evitar que haja um prolapso de órgãos pélvicos. E são essas estruturas que acontecem a ruptura ou enfraquecimento desses órgãos, dos músculos, principalmente levando a uma distopia. O diafragma pélvico, que é constituído pelo músculo coxígeo, principalmente pelo elevador do ano, é extremamente importante. Isso porque ele vai delimitar anatomicamente a bacia da pelvis interna e do períneo. Ou seja, seria praticamente um leque. Vou mostrar para vocês para entender. Aí, a estrutura óssea que nós temos aqui ao lado e os músculos. Veja como aqui onde entraria a parte do útero e aqui entraria a parte da bexiga que a gente chama. E cada lado você tem o músculo elevador do ano, o músculo iliocoxídeo elevador do ano e o músculo cubocoxídeo elevador do ano. Então veja como ele forma um prato. Quando tiver uma pressão aumentada, a tendência é ele fechar e, consequentemente, os órgãos pélvicos ficará no formato horizontal. Quando vê um enfraquecimento desses músculos, seja por uma ruptura, seja por uma atrofia ou falta de hormônio, esse praticamente haverá uma abertura ou uma herniação desse local e, consequentemente, os órgãos pélvicos ficarão semi-vertical e, consequentemente, a tendência de haver uma herniação ou prolapso de órgãos pélvicos. Continuando com o diafragma urogenital, que são os músculos que vão sustentar, tanto o transverso profundo períneo, transverso superficial, isquio cavernoso, bulbo cavernoso, são extremamente importantes. Veja, isso olhando por fora e o outro anterior olhando por dentro. Veja essas estruturas, esse aqui é o músculo elevador do ano, veja o formato dele, esse é o ano, isso aqui é a entrada da vagina, a uretra, exatamente esses músculos aqui e esses músculos aqui, transversos, superficiais e profundos, tá, do períneo, são importantes. E é na hora do parto, nós podemos perceber que a maior parte desses músculos são lesados ou cortados e não são suturados. Ou seja, a falta de assistência a um parto humanizado, vamos dizer, um parto normal, é extremamente importante para identificar. E fazendo uma boa assistência, nós evitaríamos no máximo esse problema da ruptura e, consequentemente, as distopias. E aí, mais um motivo. Esses ligamentos, só para vocês entenderem, aqui é o colo do útero, aqui é a bexiga e aqui a parte do reto. Todos esses ligamentos são os que suspendem praticamente os órgãos pélvicos e, consequentemente, eles são que evitam o prolapso e ruptura, o prolapso do órgãos pélvicos. Qualquer alteração, qualquer ruptura desses ligamentos, haverá uma herniação e, consequentemente, nós teríamos uma distopia genital. Então, fator predisponente mais importante seriam os partos. Um parto vaginal leva 2 vezes a probabilidade de distopia e o risco de 8,4 para 2 partos vaginais. Imagine o risco de acontecer 10,9 para cada 4 partos vaginal. Entretanto, aquelas mulheres que tiveram filhos, 12, 13, não tenha dúvida que essas pacientes vão ter um prolapso, seja de bexiga, seja do útero, ou seja do reto. Então, por quê? Porque houve praticamente o dano perineal, houve aquela ruptura daqueles ligamentos, houve também aquela ruptura daqueles músculos.
Só para mostrar a você, quando passa a cabecinha, a bexiga está aqui, já começa a romper os vasos, os ligamentos aqui, ó, praticamente, tá? E, consequentemente, isso já enfraquece aquela estrutura que vai sustentar todos esses órgãos pélvicos. No primeiro parto, já disse a você, a chance é 2 vezes a probabilidade. Segundo, vai aumentando cada vez mais. Então, os partos são extremamente importantes. Fator dinâmico, o que seria isso? Se nós sabemos que existe um desequilíbrio, entendeu, entre a pressão abdominal e a parte que sustenta os órgãos pélvicos, isso leva a prolapso ou a herniação de qualquer estrutura. Então, nós temos que ter um fator dinâmico importante. Seria o aumento da pressão intra-abdominal, entretanto, teríamos que ter uma integridade do satélite de sustentação e suspensão boa para ver essa sustentação dessas estruturas e, consequentemente, não haver nenhuma alteração. Ao contrário, se nós tivermos um aumento de pressão intra-abdominal e tivermos alguma ruptura daqueles ligamentos sustentando aqueles órgãos, ou que suspende aqueles órgãos, como aqui, ó, ruptura parcial da uretra, praticamente, do ligamento que sustenta a bexiga, ou aquela pressão intra-abdominal aumentando, e principalmente aquelas pacientes que são menopausadas e faz uma pressão, seja por constipação intestinal, ou seja por outros fatores, e consequentemente isso vai me levar a um prolapso de bexiga e consequentemente a uma perda de urina. Fora aqui das lesões, principalmente pela falta de estrógeno nessas pacientes menopausadas. Então, o quadro clínico dessas pacientes, eu disse a você, é assintomático. Nenhuma dessas pacientes reclama, a não ser que você indaga, a não ser que o ginecologista comece a fazer algumas perguntas relacionadas a isso. Como o quê? A senhora tem alguma sensação por baixo? A senhora sente que tem alguma bola por baixo? Presença de alguma tumoração? Alguma coisa? Ela vai começar a ser indagada e, consequentemente, ela vai responder. Mas o quadro clínico seria sensação de peso na vagina, embaixo do ventre, estrutura que se exterioriza pela vagina, elas falam que é uma tumoração ou uma bola, menor intensidade do sintoma pela manhã e piora no decorrer do dia, piora com o esforço físico, consequentemente, quanto mais força ela fizer, mais a herniação, o prolapso vai aparecer. Melhora quando deita, não tenha dúvida, porque realmente deitou, praticamente tudo retorna, como se fosse uma herniação, tá? Retorna ao local normal. Dor pélvica e dor lombar, algumas vezes, muito raro, entendeu? Desconforto pélvico difuso, sim, porque uma sensação de estar caminhando com uma sensação de peso no baixo ventre. E aquelas pacientes que têm relações sexuais podem ter até dificuldade de ter relações ou até dor com dispareunia, dor ao ato sexual. E o pior não é isso não. 50% dessas pacientes, acima de 50 anos, elas encontram uma distrofia genital. Portanto, 20% buscam tratamento. Ou seja, 80% dessas pacientes não querem nem saber. E prometo para comentar sobre esse problema. E é aí que vem o grande problema que nós enfrentamos. A dificuldade de nós termos que essa paciente relata para o médico, ou principalmente esses médicos sejam especialistas para começar a confirmar sobre esse problema que ela tem, que é muito frequente nas mulheres acima de 50 anos. O sintoma urinário. O mais frequente que nós temos é a incontinência urinária do esforço. Aquela que a paciente faz um esforço e, consequentemente, ela começa a perceber que perdeu urina. Ou aquela que ela tem que andar perto do banheiro, porque senão ela vai ter uma urgência miccional, ela vai ter que ir para o banheiro, senão ela vai se urinar na calcinha. Tá? Ou haverá uma retenção urinária por causa do prolapso da bexiga, que dobra a bexiga e, consequentemente, não deixa urinar. E haverá, principalmente nessas pacientes, uma infecção de trato urinário muito frequente, que a gente chama de recidivante. Isso porque a urina não
a bexiga não é esvaziada totalmente, a urina fica retida. Uma coisa muito importante para você entender, que a gente não pode confundir o que é uma incontinência urinária de esforço com um prolapso anterior, que seria uma cistocele. Tem pacientes que têm uma cistocele, entretanto, ela não tem perda de urina. E assim vice-versa. Então, nós temos que saber avaliar, nós temos que ter uma boa anamnese, um exame físico, principalmente, para identificar que tipo de distopia ou de prolapso do órgão pélvico que essa paciente tem. Sintomas intestinais. A maior parte dessas pacientes tem constipação crônica e algumas vezes elas se habituaram tanto que ela começa a usar o dedo para poder eliminar as fezes. Mas isso, como se fica habituadas, elas não comentam para nenhum médico, porque acha que é uma vergonha comentar sobre isso. Mas nós temos isso aí e nós podemos procurar uma cura para tudo isso. Então, o que eu tenho que realizar nessas pacientes? Além de ter uma anamnese detalhada, fazer essas perguntas, entendeu? Que algumas pacientes ficam meio encabuladas, principalmente, tá? Nós vamos fazer um exame físico, no qual eu vou avaliar se uma paciente ela tem obesidade, se ela tem hipertensão, se ela tem diabetes. Tudo isso eu vou tentar avaliar no exame, entendeu? E, consequentemente, fazer algumas manobras que a gente chama de inspeção dinâmica e inspeção estática. Para avaliar a perda de urina ou a presença de algum prolapso que a gente pode identificar, nós podemos fazer esse exame, como mostra nessa figura, ao lado esquerdo aqui, por meio de uma manobra basal, pedindo para ela fazer um esforço ou tossir para saber se ela realmente vai perder urina. Tá? Isso é extremamente importante porque a gente vai conferir se essa paciente tem incontinência urinária ao esforço. Depois, deitadinha, a gente vai avaliar se realmente aparece alguma herniação ou uma distopia, seja uma rotura perineal, seja uma cistocele, seja uma retrocele, que a gente identifique. Aqui não, só para mostrar a presença da bola que ela se queixa, principalmente na parte da uretra e da bexiga que aparece quando faz o esforço físico. Então, o importante desse exame físico ginecológico é que tem que ser feita com manobras fazendo esforço para, consequentemente, essa distopia aparecer. Continuando o exame físico, nós vamos avaliar como isso aqui. Essa é uma estrutura no qual nós temos uma cistocele. Além de ter uma cistocele, que é a bexiga baixa, nós temos a saída do útero e a parte do reto. Então, isso, quando está deitada, desaparece. Mas quando fica em pé, vejam, senhoras, como seria incômodo. Mas tem mulheres que se acostumam a isso. Tem mulheres que acham que isso faz parte da idade. E é aí que mora o perigo. Exatamente por isso que se diz que é uma epidemia crescente oculta. Exatamente, porque a própria paciente, para ela, acha isso uma coisa vergonhosa e, consequentemente, tem medo até de falar para os próprios parentes. E aí, como é que eu vou classificar as distopias? Nós vamos ter classificação de distopias vaginais, distopia somente do útero e distopia pós-cirúrgica. Isso acontece muito frequente naquelas pacientes que retiraram o útero. A distopia vaginais, a gente vai relacionar com a vagina e, consequentemente, com a bexiga. Tá? Aqui, só para mostrar o exemplo, aqui a bexiga baixa, que normalmente todo mundo fala, e que nós falamos que é uma cistocele de preferência de lado central. Existe tanto lateral, transverso e central, mas aqui realmente central. Mas o que é central? Porque os parâmetros ao lado da bexiga, essa é a bexiga, vocês veem que o ligamento ainda está intacto e, consequentemente, não há nenhuma ruptura. Apenas há uma herniação da parte central que desce. O útero não desceu, mas a bexiga praticamente desceu e a uretra também desceu. Então, esse é um tipo de prolapso de parede vaginal anterior, chamada de urocistocele. Tá? De primeiro grau, segundo grau, é a
nova nomenclatura que a gente vai aprender a discutir agora. Tá? Consequentemente, a cistocele central, tá, identificada pelo esforço, né, a perda do entregamento da mucosa vaginal e a manutenção do sulco lateral da vagina, que eu disse aos senhores, tá, que são esses ligamentos aqui, e que na realidade só há uma herniação no meio e, consequentemente, nós podemos identificar. Aqui nós já temos um útero praticamente todo prolapsado, uma genitália no qual tem uma cistocele, tem um prolapso de útero e temos uma retrocele. Veja a eversão total dessa paciente que fazia 20 anos que andava com isso. Até eresões ou lacerações por causa da causinha. Nós recebemos aqui esse paciente que achava que isso era normal. Prolapsos uterinos, nós vamos classificar aqueles que é total e aquele que é incompleto. Por enquanto, só para vocês entenderem agora. E esse seria que só saiu a parte do colo do útero, entretanto o útero ainda está dentro da vagina, então seria praticamente o incompleto que a gente poderia chamar. Distopias vaginais, porém, de parede posterior. Aí se encontra o que a gente chama de retrocele e enterocele. A diferença é muito grande. Quem faz o exame, ele vai ter que identificar. A retrocele, colocando o dedo no reto, a gente percebe que aparece essa herniação. E a enterocele, não conseguimos fazer essa manobra e a gente percebe que é a herniação mais lá em cima. Ou seja, um pouquinho mais alta que a retrocele. E aí, só para mostrar a vocês uma retrocele baixa, no qual estou colocando o dedo aqui, e mostrando que aparece, só que na parede vaginal. Ao esforço, isso desce mais. E aqui, uma retrocele alta ou medial, que a gente, com defeito, tanto medial como lateral, tá? Mas é alta, tá certo? O problema dos apicais, ou seja, da base que sustenta aquele útero. Além de sustentar, vai suspender. Estamos aqui. A perda de sustentação do complexo ligamentar cardinal útero-sacro. Exatamente aqui. Aqui é o útero, esse ligamento que suspende praticamente todas as estruturas. Essa é a vagina e essa é a uretra. Imagina quando houver um parto, ou 2 partos, 3 partos, todas essas estruturas, tendências são completas. Imagina quando tiver uma mulher menopausada, que não tem mais hormônio, o que acontece? Todas essas estruturas ficam atróficas e, consequentemente, elas podem ser laceradas rapidamente. Tá? Muito bem. E aí, só para mostrar os exemplos de distopia que a gente tem. Isso aqui tem uma cistocele, outra retrocele. Aqui, a paciente tem um prolapso de útero junto com a retrocele. Aqui nós temos outra cistocele, um prolapso total e prolapso retal dessa paciente. Veja, essa paciente fazia-se 8 anos que apresentava não só prolapso de todos os órgãos internos, como também retal. Olha só. E isso, para ela, achava que isso era normal. A distopia pós-cirúrgica. O que a gente pode dizer pós-cirúrgica? Aquelas pacientes que fizeram esterectomia. Se o colega, o cirurgião, não fez alguma preventivo no sentido de fazer algumas manobras, ajudando para aquele ligamento que ele mesmo seccionou, ele realmente vai ter um problema muito sério, porque essa paciente vai procurá-lo dizendo que está saindo alguma coisa. E ele vai dizer que não, ela não tem mais útero. Mas o que na realidade sai é a parede vaginal, a cúpula vaginal que vai saindo praticamente porque não tem aquele sustentação, não tem aquele ligamento que suspende e sustenta todas essas estruturas. Então, é importante que fizer uma histerectomia que faça uma prevenção para que não haja esse prolapso de cúpula vaginal. E aí, a classificação. O grande problema dos cirurgiões e dos médicos é que não há uma classificação exata
para poder a gente definir e falar a mesma linguagem. Veja, desde 1963 já haveria 3 graus de prolapso. Prolapso primeiro grau, aquele que descia até a parte média da vagina. Segundo grau, quando ultrapassava a vagina. E terceiro grau é quando havia uma inversão. Já em 1972, já foram 4 classificações, 4 tipos de estágio. Estágio 1, 2, 3. 1 e 2, aquele que não ultrapassava o introito vaginal. Estágio 3, aquele que ultrapassa o introito vaginal. E 4, quando há a inversão total do útero e da vagina. Em 1990, ele começou a querer resumir como aqui o anterior, aqui em 1966. Aí não deu outra, a mesma confusão. Só agora, em 1996, por meio de Butler, começou a se avaliar melhor, a quantificar esses prolapsos do órgão pélvico. E ele chamou de estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Entretanto, não é uma classificação que muitos ginecologistas gostam, porque ele tem trabalho. É trabalhosa para poder classificar. E aí, muitos dos nossos colegas, eles não preferem nem classificar. E aí que acontece o erro do diagnóstico e, consequentemente, o erro de fazer cirurgias na qual essa paciente vai ter complicações, ou seja, vai ter novamente recidiva desses prolapsos de órgãos pélvicos. Então, como seria? Vejam, senhores, o estágio 1 seria acima de 1 centímetro, tá? da parte do ímen. Tá? Estágio 2 pode ser 1 centímetro abaixo, 1 centímetro adentro da parte do ímen. Tá? Vamos ter como referência introito imeal ou o ímen. Tá? E a parte 3 seria acima de 2 centímetros ou 3, e a parte 4 seria uma inversão total dessa estrutura dos órgãos pélvicos. É um quanto confusa, mas à medida que a gente vai tornando ela prática, a gente começa a trabalhar. Assim, a Sociedade Internacional de Continência, ele classificou essa classificação, que atualmente é a mais aceita, chamada de quantificação de prolapso do órgão pélvico, chamada POPQ. Tá? E eles têm uns pontos de referência, são 9, dos quais 6 são das estruturas da parte da parede vaginal e posterior, e do colo e do fundo do saco posterior, e apenas outros 3 seriam por fora, na parte perineal. E o mais importante de tudo isso, que quando a gente for avaliar a paciente, ela tem que se fazer exposto ou na posição ortostática. E aí, só para mostrar os pontos, A, BA, que é a parede anterior, parede posterior, tá? O colo, a medida, a gente vai medir com o esterômetro, o fundo do saco posterior, o hiato urogenital, tá? E a parte de comprimento perineal e a parte de total comprimento da parede vaginal posterior. E aí, só para vocês esclarecer mais um pouquinho, para vocês entenderem que o estágio 0 não há prolapso, no qual todos os pontos são negativos, tá? Certo? É outra coisa importante. E tudo que estiver dentro da vagina é o ponto negativo, e tudo que estiver fora da vagina são pontos positivos. Estágio 1 seria a parte mais distal do prolapso, mais 1 centímetro acima do ímen. Estágio 2 seria a parte mais distal do prolapso, menos de 1 centímetro próximo ao distal do ímen. Aqui que eu mostrei ao senhor, tá? Estágio 3 seria a parte mais distal do prolapso, menos de 1 centímetro abaixo do ímen e mais de 2 centímetros. Seria aqui, essa parte aqui, seria mais de 2 centímetros. Estágio 4 seria a inversão completa dessa estrutura. Então, o que a gente pode dizer com isso e alertar para vocês? Seria nós fazermos uma contagem por meio de uma grade de barra, 3x3, ou um jogo da velha, como a gente fala, e que a gente sabe que essa parte anterior aqui e essa parte posterior, e que se tiver tudo negativo, significa que ela não tem nenhum prolapso. Se tiver tudo positivo, significa que essa paciente vai ter prolapso. Aqui só para mostrar um estágio 0, seria praticamente esse aqui, menos 3, menos 3, menos 8, menos 3, menos 3, menos 10, e consequentemente um prolapso do estágio 4, onde nós teríamos tudo positivo.
isso mostrando a classificação POPQ. Tá? É complexa? Entretanto, sim, mas se vocês começarem a praticar esse dado, vocês vão ganhar confiança e, consequentemente, vai nos ajudar para quê? Para mostrar a incidência dessas distopias. Por cada um falava diferente modo de classificar. Alguns falavam de distopia de primeiro grau, outros falavam de quarto grau. Na realidade, não havia um acordo perante essas classificações. Atualmente, desde 1996, nós temos esse acordo pelo trabalho de BUP e colaboradores. Tratamento. Já que nós diagnosticamos, seja uma distopia vaginal da parede anterior, que seria uma cistotele, ou seja, uma distopia vaginal posterior, que seria uma retrocele. Nós vamos ter o tratamento não cirúrgico e cirúrgico. Não cirúrgico são aqueles tratamentos paliativos, na qual a gente vai fazer manobras para evitar que essa paciente desça esse prolapso. São pacientes que realmente são impossibilitadas de fazer tratamento cirúrgico, seja por seu cardiopata, seja pela idade, seja por outros N fatores que impeça ela fazer alguma anestesia ou fazer um procedimento cirúrgico demorado. Tá? E aí, o tratamento não cirúrgico, o que mais frequente a gente vê é o tratamento de presários. Esses tratamentos presários são aparelhos que a gente praticamente coloca dentro da vagina para colocar ele para sustentar, para dizer, entre aspas, que essa paciente colocou alguma coisa que evita que haja um prolapso daqueles órgãos. Atualmente, a gente só usa, como diz o senhor, em paciente que realmente não pode se operar e cada vez mais está deixando de se usar à medida que vai passando o tempo. O tratamento pode ser clínico, com o tratamento da musculatura pélvica, daqueles músculos que há uma rotura ou há uma atrofia por meio do exercício de Kegel. Os fisioterapeutas são muito importantes para nós nesse sentido, porque eles vão ensinar, principalmente, a reviver mais aquela musculatura e, consequentemente, as pacientes sustentar muito mais aqueles órgãos pélvicos que estão querendo ter o problema de herniação ou de prolapso. Tá? O tratamento cirúrgico, aqui que vem a questão mais importante. Todas as pacientes deveriam fazer um tratamento cirúrgico, porque isso não é normal. Isso que aparece algum órgão fora não é normal. Alguma estrutura daquela que a gente já comentou, está havendo uma flacidez ou uma rotura e, consequentemente, problemas. O que me interessa, eu tenho que fazer técnica de reconstrutiva, eu vou ter que reconstruir todos aqueles músculos, vou ter que reconstruir todos aqueles ligamentos, ou tentar minimizar todas aquelas rupturas que houve, por isso que aconteceu a herniação. A técnica obliterativa atualmente não se faz, entendeu? Caso exceções, são aquelas pacientes que a gente, o que faz? Praticamente fecha a vagina e deixa aquela estrutura interna lá. Mas isso é um perigo, porque essa paciente pode levar a ter um câncer. Então, praticamente, a gente não consegue realizar isso. Em raras exceções, a gente pode fazer isso. Tratamento com uso de fáscias do próprio organismo e tratamento com uso de tela, que é essa a novidade que nós podemos mostrar daqui a pouco. O tratamento cirúrgico, qual é o objetivo da correção do prolapso cervical? Já falei para você, restaurar a anatomia, restaurar a função, por meio de quê? Novas técnicas, novas tecnologias e novos estudos. É isso que nos interessa. Assim, o tratamento cirúrgico para uretrocele ou cistocele, ou defeito anterior, seja central ou lateral, nós temos a técnica de Kelly-Kenny, que atualmente está sendo abandonado porque ele dá uma recidiva de 60% de recidiva desse problema. Então, atualmente a gente não faz mais essa técnica, mas é muito frequente para o ginecologista fazer isso, tá? É muito frequente, mas a sua incidência de recidiva chega a ter 60%. Consiste em cada vez
obliterar ou colocar para dentro essa bexiga e, consequentemente, essa paciente não ter aquela cistocele. O tratamento, seja de ruptura lateral ou correção lateral, aí sim, esse é um tratamento que nós fazemos muito. Além do defeito central, nós fazemos o tratamento de reversão da própria bexiga e depois fazemos a técnica Zimmermann, que é aquela que a gente consiste em obliterar o defeito paravaginal, tá? E, consequentemente, evitar, ou seja, retirar a herniação e, consequentemente, evitar que haja novamente uma herniação, uma distopia dessa estrutura novamente. Tratamento da retrocele, nós temos realmente, o que nós temos que fazer é corrigir principalmente aquele defeito ou aquela laceração daquele músculo elevador do ano, extremamente importante para conter todos esses órgãos, fazendo o colpopelinoplastia posterior, ou a gente fazendo uma correção cirúrgica do enterocele, que é a cirurgia moscovite, que seria ir até encontro a herniação, a distopia enterocele, fazer um tipo de invaginamento dessa herniação, dessa distopia, e, consequentemente, fazer o colpopelinoplastia posterior. Teríamos aquelas pacientes com prolapso uterino, né? E aqui que eu digo que é interessante para vocês saberem que se tem um prolapso uterino, tem um prolapso de bexiga, tem um prolapso de reto, por que não fazer a melhor conduta, que seria a esterectomia vaginal? Mas tem alguns autores que preferem a via abdominal. Entretanto, eles deixam de corrigir as outras distopias associadas, como a cistocele e a retrocele. Nós podemos fazer uma cirurgia chamada de Machete, tá? No qual faria a coporragia anterior, amputação plana do colo, fixação do ligamento cardinais e colpopelino a fia dessa paciente. Isso é feito naquelas pacientes que ainda desejam engravidar. Ou a gente poderia fazer uma operação de forte, que seria a colpoclese, seria o fechamento, praticamente só para mostrar o sinal, da vagina e deixar todas aquelas estruturas que estavam prolapsadas, tá, lá dentro. Mas isso é um perigo, porque você está deixando alguma estrutura que poderá, no futuro, vir a ter um câncer. Não teria como fazer uma citologia, um exame de lâmina, ou um Papa Nicolau, preventivo, porque realmente ele praticamente obliterou. Nós, atualmente, não fazemos isso, preferimos fazer uma cirurgia e retirar tudo. A não ser que essa paciente não consiga fazer uma cirurgia com maior tempo. Mas nós podemos fazer, principalmente aquelas pacientes que têm um prolapso de cúpula vaginal, uma fixação dessa cúpula, seja sacroabdominal ou seja vaginal, por meio do ligamento sacroespinhoso. Aqui só para mostrar para vocês esse ligamento sacroespinhoso, que é importante, e a gente pode fixar a cúpula vaginal. Em consequência, essa herniação da vagina, esse prolapso de cúpula vaginal, nós teremos que ter um S importante, sempre importante. Ou o que a gente fala atualmente, e a gente usa atualmente, o uso de telas. O uso de tela ou de material sintético, hoje em dia, cada vez tem mais técnicas novas, trabalhos mostrando que uma das complicações maiores que essa paciente tem no uso de tela são as extrusões, ou seja, são a rejeição de tela, como se faz em qualquer outra patologia que vai colocar uma tela, ela pode ter uma extrusão dessa tela. E, consequentemente, você vai ter que retirar a extrusão. Porém, nós podemos dizer, uma manobra, uma técnica muito boa, no sentido de reabilitar, de compor novamente a anatomia e sustentar todos aqueles órgãos que estão tendo um prolapso de cúpula ou prolapso de útero. Aqui tem só para mostrar vários tipos de telas, tá? No qual a gente pode utilizar. Recomendações. O fato de usar tela não significa que qualquer cirurgião vai lá e vai colocar. Ele tem que ser treinado, tá? Ele tem que ler os trabalhos que acontecem, tá? Saber qual o material que ele vai usar
ele tem que ter mínima qualificação de cirurgião, no sentido de saber o que ele está operando, tem evidência científica mostrando a ele o material que ele vai usar e o termo de conhecimento apropriado para o uso da tela, além de comunicar para a paciente que essa paciente precisa dessa tela, entretanto, ela poderá ter algumas complicações. E se aceitar o termo, é extremamente importante para ela e para o cirurgião para ter um tratamento com essa. Isso foi recomendado pela UGA, que é o Instituto de Uroginecologia, ou a Sociedade de Uroginecologia. Indicações para o uso de telas em pacientes que têm distopia. Recorrência de prolapso, denervação do assoalho pélvico, problemas neurológicos, prolapso estágio 3 ou 4, defeitos múltiplos do assoalho pélvico, doença neuromuscular ou neurogenéticas e comorbidades associadas, principalmente obesidade, hipertensão, diabetes, etc. Tá? Quais são as contraindicações relativas? Porque algumas vezes, atualmente, a gente também coloca, mas tem que saber e avaliar as complicações. Então, aquela paciente que tem antecedente de radiação pélvica, atrofia urogenal severa, imunodepressão, infecção pélvica ou vaginal ativa, diabetes descompensado, entretanto, se for bem compensado, poderia se usar, a chance maior é de realmente extrusão da tela, obesidade mórbida pela pressão, tá? E os fumantes graves pela atrofia genital frequente, crônica. Então, seria assim, a cistocele, veja só para mostrar a você, isso aqui é uma tela, tá? Que vai fazer o quê? Vai fazer a suspensão daquelas estruturas que desceram da bexiga, seria praticamente o ligamento, tá? E essa tela vai formar uma fibrose, que seria o formato da face do pélvico, e, consequentemente, haveria a sustentação desses órgãos prolapsados. Então, colocando, veja aqui, o útero, a bexiga, você percebe que esses pacientes suspendem praticamente isso. É delicada essa cirurgia, tem que ter experiência. A mesma história na parte retrocele, tá? Colocam uma tela na vagina, na parede posterior, veja só, né? E, consequentemente, vai formar aquele ligamento, aquela sustentação desse prolapso retrocele. Ele pode ser fixado no saco espinhoso, consequentemente, evitará sua herniação novamente. Isso porque, quando a gente para fazer cirurgia no tecido da mulher, que é praticamente atrófico, a maior parte ela vai ter recidiva. E com essas telas, a gente menor de ter uma recidiva, entretanto, poderá ter uma extrusão dessa tela. Os resultados são bem importantes. Se diz que a paciente que faz normalmente colporrafia sem uso de tela, ele tem um cura em torno de 83%. Quando se faz um reparo no sítio de herniação da distrofia, ela tem 83%. Entretanto, quando se faz o uso de tela, ela chega a ter 93%. Então, isso é extremamente importante. Fora a recidiva que esses têm, e aqui praticamente teríamos mais a extrusão dessa tela se acontecer. E aí, só para mostrar a vocês aqui, nós vamos ter uma fixação de ligamento sacroespinhoso por meio de uma tela de polipropileno, no qual vai suspender esse útero, vai suspender a bexiga e vai suspender também o reto. E o resultado é esse aqui final, que vocês podem acompanhar aqui, praticamente diferente desse aqui. Isso porque essa tela aí fez que levasse toda essa estrutura do órgão prolapsado e, consequentemente, fixasse como fizesse o palpeu dos ligamentos. Por isso que é extremamente importante essas cirurgias. Prolapso de cúpula vaginal, nós poderíamos fazer até por videolaparoscopia ou abdominal, né? Que seria uma fixação, sacrofixação da cúpula, por meio de tela também, ou alguns pontos a gente pode fazer, e fixaria realmente a cúpula vaginal para que não haja mais uma distrofia da cúpula vaginal. Ou a gente poderia por via vaginal também, que o sacrofixação, a gente pode fazer isso aí.
As complicações das telas de polipropileno. Quando se faz rafia, entendeu? Normalmente, se uso de tela, entendeu? Ela vai ter praticamente uma dispareunia, que é dor quando tem relações, manobra para defecar, mesmo assim, mesmo corrigindo, ela vai ter que botar o dedinho para tentar ver se consegue defecar. Quando há um sítio específico de herniação, ela vai ter dispareunia também, que vai ter essa manobra para defecar, também incomodando. E quando você usa a tela, o problema é a extrusão. Aqui só tem, em 2013, aparece com 11% de extrusão e reoperada praticamente 3%. Então veja como é importante o uso da tela para sustentar praticamente todos aqueles órgãos prolapsados. E o objetivo desse tratamento, bom resultado anatômico e funcional, durabilidade, taxa de recuperação rápida da paciente, que a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, melhora na qualidade da paciente, porque realmente aquela bola que ela sentia, aquela sensação de peso melhora, e menor taxa de complicação. Procedimento ideal para prolapso ainda não está bem definido na literatura, por isso que são os trabalhos cada vez mais aparecem mais técnicas para a gente ir se aperfeiçoando. E assim, no Congresso Internacional, entendeu, que óbvio de continência, se deixou bem claro que não há ainda nenhuma evidência que suporte o uso rotineiro de material sintético ou biológico ou permanente para a correção de prolapsos. Não. Veja, ele não disse que vai colocar para todo mundo. Então, cabe ao cirurgião, ao uroginecologista, ao ginecologista, saber avaliar para quem vai colocar esse tipo de tela. E a profilaxia? Não tenha dúvida que essas pessoas de idade, elas querem estar com um sorriso, viver bem, sorriso que não atrapalhe nem para com a perda de urina quando ela faz algum esforço. Então, nós temos que dar essa qualidade. A profilaxia seria uma boa assistência ao parto, entendeu? Tratar os fatores que aumentam a pressão abdominal, como constipação, como pressão alta, hipertensão, diabetes, tudo isso, obesidade. E a melhor coisa é capacitar. Eu vejo esse lado, para mim, é capacitar os cirurgiões, ginecologistas, urologistas, proctologistas e outros que desejam aprender que a distopia é uma epidemia crescente, cada vez vai crescendo mais, mas é oculta, principalmente porque nós não temos médico que acompanhe essas pacientes. Estima-se, esse trabalho de Luber, de 2011, estima um futuro de 45% no número de pacientes referenciados para a cirurgia de prolapso do órgão feito em 2030, gente. Significa que mais de 50% da população em 2030 será operada das mulheres. Então, nós temos que ver isso. Por quê? O crescimento, a expectativa das pessoas idosas cada vez aumenta, mas elas querem ter uma qualidade de vida. Elas não querem viver num refúgio em casa, ter vergonha de sair. Ao contrário, nós temos que mostrar que para isso existe um bom tratamento. E, terminando já para vocês, quem quiser participar, precisa ser cirurgião, não precisa ser urologista, não precisa ser da área médica, mas se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre esse estudo da distopia, nós teremos um tutorial, o 6º tutorial de cirurgia uroginecológica, vai ser o dia 6 ou 7 de outubro de 2016, no qual a gente vai mostrar todos esses tipos de cirurgia e vocês vão se encantar. Livro para quem não for médico, entendeu? Podem assistir conosco. De graça, só apenas tem que levar 1 quilo de alimento não perecível e o site é www.hu.cal.br. Agradeço. Doutor William, temos uma pergunta do Carlos Ossioli, aí na parte do bate-papo. Ele pergunta, existe um padrão de mulheres, por exemplo, raça ou idade, que é certa de ter distopia, ou são casos isolados? Não, existe já, pela incidência, pela epidemiologia que eu falei, existe a mulher branca, ela tem 3 vezes maior que a mulher preta. Entretanto, o trabalho mostra que a mulher hispano-americana, ela tem muito mais que uma branca.
Isso indica por quê? Porque elas trabalham muito com peso, sabe? A maior parte são obesas, e essas coisas que levam ao enfraquecimento desses órgãos e, consequentemente, levam à distrofia. Pergunta também se no hospital universitário tem algum programa que atenda essas mulheres. Como o nome dele? Carlos Acioli. Carlos Acioli. Desde há 6 anos atrás, nós implantamos um ambulatório chamado de uroginecologia. Somos o único a atender todo esse tipo de patologia aqui no estado de Alagoas. E não só de Alagoas, como de Pernambuco, como de Sergipe, que vem para nós para fazer esse tipo de tratamento. Doutor William, há algum caso de reincidência após o tratamento cirúrgico ou outra forma de tratamento? Sim, esse que é o grande problema. Nós temos uma reincidência de prolapsos genitais ou pró-retais quando a gente utiliza praticamente o mesmo material da própria paciente. Esse material dessa paciente, ou seja, essa musculatura, esse músculo, essa vagina está totalmente atrófica. Imagina você vai usar o mesmo material dela, consequentemente, 2, 3, 5 anos depois, volta tudo normalmente. E é aí que vem o avanço da tecnologia no uso dessa tela que não vai substituir o tecido, não, mas ele vai segurar, vai formar uma fibrose nesse aspecto e, consequentemente, vai evitar essas pacientes que têm essa distrofia. E aí a paciente pode voltar a ter uma vida normal após esse tratamento? Com certeza. Vida normal, as relações sexuais, pode sair na rua, pode pegar peso, pode fazer o que ela quiser. Essa é a coisa mais bonita que essas pacientes, quando nós realizamos cirurgia, elas ficam felizes. Porque realmente elas ficam agradecendo no sentido de ter tirado um alívio. Porque para elas, como são, é assintomático, mas é vergonhoso, ela não queria nem sair à rua por causa desse problema. E tem como prevenir essa distrofia, doutor William? Sim, profilaticamente. Como é que a gente poderia dizer para vocês? Seria na hora do parto, um parto bem humanizado, entretanto, eu posso até falar errado, o parto humanizado é aquele no qual diz que não tem que levar ponto, tem que ser na cama, tem que ser com o marido, tem que ser com todo mundo junto, entendeu? Entretanto, a gente não vê essa estrutura interna que se romperam. Então, algumas vezes, quando força demais um parto humanizado, pode lacerar aquele ligamento que faz parte da sustentação, aqueles músculos também. Mas não houve nenhum corte, mas, entretanto, romperam-se. É porque você nunca vendo externamente, mas internamente ele pode ter se rompido. Tá? Tá, ok, doutor William. Nós agradecemos a sua participação aqui nessa palestra e não esqueçam do sexto tutorial de uroginecologia, dia 6 e 7 de outubro, aqui no Hospital Universitário, no Auditório Geral. Okay? Só ressaltando uma coisa, esse tutorial vai mostrar, temos cirurgias ao vivo mostrando que tipo de patologia, distrofia essa paciente tem, se tem um prolapso de bexiga, tem um prolapso de reto. Vamos colocar tela, vamos fazer uma esterectomia por via vaginal, vamos corrigir toda essa distrofia e, consequentemente, ao vivo. Vocês vão ter essa oportunidade de fazer isso ao vivo, tá? Obrigado, doutor William. Bom dia. Bom dia para você.